Bom dia, amigos e amigas. A gente está tendo que se reinventar. A gente esperava que o problema da pandemia fosse resolvido com mais rapidez e que a gente pudesse retomar as nossas reuniões mais rapidamente. Mas, infelizmente, parece que esse problema ainda vai longe. A previsão de poder voltar a fazer grandes reuniões é só para o final do ano, e a gente não podia ficar até lá sem estar conversando, sem estar passando as informações daquilo que está acontecendo. Então, a gente montou um estúdio aqui na associação, estamos começando, deve, no começo, ter algumas falhas que a gente vai corrigindo, mas foi a forma que a gente encontrou de poder estar falando com você, poder estar passando as informações e organizando um pouco a vida da associação. E, como em todas as nossas reuniões, não podia ser diferente aqui, a gente começa pedindo sempre a proteção de Deus, que Ele coloque as suas mãos no trabalho que a gente desenvolve, na vida de cada um, de cada uma de vocês, e que a gente possa, se Deus quiser, rapidamente passar por esse problema sério e voltar à normalidade da vida. Então, vamos pedir que Ele nos abençoe e nos ajude, rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos aqui dividir a nossa reunião em 3 etapas. A gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho daquilo que aconteceu do nosso último encontro para cá, dando uma recapitulada. O Fábio Riva depois fala do andamento daqui para frente, de quais os próximos passos, e no final a Cleusa encerra falando um pouco do atendimento aqui na associação, que a gente espera estar retomando aí nos próximos dias, aí ela fala um pouquinho disso. Tá bom? Então, vamos lá, só para a gente poder retomar um pouquinho daquilo que a gente já falou e o que aconteceu do último encontro para cá. Vamos lá? Então, só para todo mundo lembrar, está aqui a nossa área, que é dividida em 2 partes, parte 1 e parte 2. Como a gente sempre fala, uma parte comprada da família Scavone, a parte 1, e a parte 2 da família Sbrig, ali embaixo o Rodoanel. Né? Vamos lá. No GRAPROAB, o pessoal deve lembrar que no dia 26 do 11, 26 de novembro do ano passado, houve a reabertura que a gente pediu do processo de aprovação no GRAPROAB. Né? Vamos lá. Então, a reunião foi no dia 26 de novembro, e na reunião do dia 26 de novembro, que a gente esperava já o processo de aprovação, a CETESB pediu prazo, está aqui na segunda linha, CETESB pediu prazo para verificar e tinha uma exigência técnica da Secretaria de Habitação e da Implasa. Agora a Implasa está ligada à Secretaria de Habitação, por isso que quando aparece exigência técnica em uma, aparece na outra também. Vamos lá. A exigência técnica da Secretaria de Habitação era uma coisa simples.
eram alguns pedidos de esclarecimento sobre acesso, demonstrar que o acesso era oficial e algumas intervenções dentro das quadras em lotes que tinham uma declividade maior, como ia ser resolvido. Enfim, isso é uma coisa simples, técnica, que a gente conversou lá na Secretaria de Habitação, já em novembro mesmo, fez as adequações, apresentou para o pessoal, e lá eles disseram que está em ordem, está resolvido, mas a gente só podia apresentar essas exigências técnicas num pacote, junto com a exigência técnica da CETESB. E, embora não tenha tido saído a reunião ainda falando da exigência técnica, a gente marcou uma conversa na Secretaria de Meio Ambiente, na CETESB, junto com o secretário e depois com os técnicos, e a gente viu que o problema ali era a necessidade de fazer aquela compensação de cerrado, né? Ou seja, como a gente ia tirar uma parte de cerrado lá da área, a exigência técnica é que tenha que fazer a compensação em dobro da área que ia ser tirada em algum local do Estado, e aí depois a gente discutiu e a Fundação Florestal é quem cuidava disso, então eles é que iam indicar o local para estar sendo feito. Vamos lá? Tão logo a gente a gente soube disso numa reunião com o secretário adjunto de Meio Ambiente, está aí o Fábio Riva, o nosso engenheiro, o César, um técnico ambiental, um engenheiro ambiental que foi junto com a gente contratou, e fomos fazer a conversa junto com o secretário executivo de Meio Ambiente. E aí ele explicou direitinho como fazer, de que forma podia andar. Vamos lá? Aí, no dia 17/12, aquilo que a gente já sabia informalmente, o pessoal passou para a gente, porque tinha que sair o documento falando, não do prazo, mas da exigência técnica da CETESB. Está aqui, ó, que é aquela exigência técnica da questão do cerrado. Então, Sabesp já aprovado, e a exigência técnica da Secretaria de Habitação, que é aquela questão que eu falei dos detalhes de projeto, que a gente já tinha arrumado, e aí a da CETESB, que é a questão da compensação ambiental do cerrado. Vamos lá? As informações técnicas dessa compensação veio nesse projeto 152/19, vai... que tinha duas conclusões. O primeiro, porque tinha duas verificações lá para serem feitas, né? Aqui, ó, parte de fauna. Sem considerar as questões florestais que serão analisadas pela agência, conclui-se que o empreendimento em questão é passível de aprovação sob os aspectos referentes à fauna silvestre, uma vez que o estudo da fauna apresentado está de acordo com o esperado para uma área com essas características, demonstrando que a mesma abriga diversas espécies de fauna bastante generalistas e comuns, considerando ainda o entorno e localização que será suprimida. Então, o que é isso daqui? No projeto que a gente teve que apresentar, o projeto ambiental, tinha que ter um parecer sobre a fauna e sobre a flora, a parte da vegetação. Então, sobre a fauna, aprovação já naquele primeiro parecer, e sobre a parte da supressão de vegetação, vamos lá, um outro trecho, que é esse daqui. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Aqui. Apresentar documento de órgão gestor do Parque Estadual do Juqueri, aprovando a compensação ambiental a ser realizada dentro do referido parque, como condição
Isso, assim fica melhor. Do firmamento do termo de compromisso junto à CETESB. Ou seja, o projeto de compensação teria que ser aprovado pelo parque para que a gente pudesse finalizar a aprovação na CETESB. E aí o que aconteceu? Eu acho que a gente chegou até a falar na última reunião, a gente foi em cima, conversou, falou com o secretário, ele chamou o pessoal do parque, o pessoal falou que eles começaram a criar tanto problema que o próprio pessoal da Fundação Florestal disse o seguinte: olha, é melhor esquecer esse pessoal do Parque do Juqueri, eles estão criando muito problema, tem um pessoal que é muito mais tranquilo de conversar, que é de Porto Ferreira. Então vamos fazer a compensação no parque lá de Porto Ferreira. E aí foi isso que a gente fez. A gente apresentou o projeto para o pessoal do Parque de Porto Ferreira. Vai lá. Aí está o projeto da compensação, tanto de mata... Pessoal, uma folha do projeto, tá? Porque o projeto é um calhamaço enorme. Então, da compensação da Mata Atlântica e da compensação de Cerrado. Então, os dois projetos que a gente teve que contratar, uma empresa especializada nisso para elaborar o projeto, e foi apresentado, então, para o pessoal do parque lá de Porto Ferreira. Vai. Nós conversamos com o secretário, né, porque tinha duas questões ali no projeto da CETESB. A questão da compensação ambiental, que junto com o secretário a gente trocou então do Juqueri para Porto Ferreira, e uma questão que era a questão do esgoto, da estação de tratamento de esgoto que vai ter lá num pedaço da área. No mesmo dia, o secretário determinou que a equipe técnica nos atendesse no dia seguinte para fazer uma análise técnica tanto do projeto do esgoto como do projeto da compensação ambiental, para ver se estava em ordem. Então, fazer uma pré-aprovação para a gente não ter problema de dar entrada e voltar e dar mais um problema. Então, no dia 30 de janeiro, a gente conversou com o secretário, que é o Penido, e no dia seguinte, vamos lá, no dia seguinte, ele já pediu para os técnicos atenderem, foi o Fábio e o nosso engenheiro, que é o Flávio, conversar com o técnico, apresentar o projeto que a gente já tinha elaborado para eles fazerem uma análise, tanto do de esgoto como o de recuperação florestal. Então, eles viram, analisaram e tudo mais, e disseram que estava em ordem, que a gente podia formalizar a entrega dos dois projetos. Vamos lá. Aí, a gente formalizou a entrega. O pessoal, infelizmente, com a pandemia, não é tão rápido como a gente gostaria, mas dá uma ampliada aí um pouco, Rodrigo, só para a gente poder ler. Vamos lá, olha. O grupo técnico permanente do Programa de Recuperação Ambiental da Fundação para a Conservação e a Proteção Florestal do Estado de São Paulo, Fundação Florestal, aprova a implantação do projeto de restauração para uma área total de 6,88 hectares, conforme arquivo Projeto Técnico de Restauração Ecológica, de fevereiro de 2020, na unidade de conservação denominada Parque Estadual Porto Ferreira, no interesse da Associação de Luta por Moradia São Francisco de Assis. Então, infelizmente, só agora em abril, mas no dia 23 de abril de 2020, saiu a aprovação do projeto da recuperação ambiental, assinada pela coordenação do Instituto Florestal e com o ok do pessoal do Parque de Porto Ferreira. Então, essa era a última condição que faltava. A gente já tinha conversado e feito a aprovação na conversa, mas precisava formalizar isso. Então, no dia 23 de abril, foi formalizado
o pessoal emitiu o documento dizendo que aprovava o estudo técnico que a gente estava propondo como implantação. Vamos lá. E, saindo isso, a gente imediatamente juntou todos os documentos e deu a entrada formal no GRAPROAB para pegar a aprovação final. Aprovação, a data prevista da reunião, está aqui, ó, dia 23/6, 23 agora de junho. Na verdade, isso era para ser só em julho. A gente conseguiu conversar com o presidente do GRAPROAB, como o projeto já foi pré-analisado pelos técnicos, é só uma questão formal agora, então a gente conseguiu antecipar para o dia 23/6 agora, e no dia 23/6, na reunião GRAPROAB, a gente pega a aprovação final para poder dar sequência na implantação lá do loteamento. Então, se Deus quiser, dia 23/6, a gente pega a aprovação final GRAPROAB. Então, está aqui, número do processo, 15722, data de entrada, município, denominação, interesse social 25ª, tipo do empreendimento, loteamento, registro registro de atendimento de exigência técnica. Né? Então, Secretaria de Habitação, CETESB, Implaza, e tudo entregue, pastas entregues na Secretaria de Habitação. E agora, no dia 23 de junho, se Deus quiser, a gente pega a aprovação final, a certidão GRAPROAB, para finalizar o processo de aprovação. Pode ir. Depois disso, qual é o passo? Que a gente já está adiantando, volta para a prefeitura para a gente pegar o alvará e poder aí começar as obras. Nós tivemos uma conversa com o pessoal na prefeitura essa semana, pode passar, que a gente vai fazer o quê? Nós vamos entregar o projeto com isso daqui, ó. Que é o quê? Não é só o do loteamento, mas é o já da construção dentro de cada lote. Então, a aprovação vai sair com a autorização de implantação do loteamento e com a autorização das construções em cada lote. Para que isso? Para a gente não ter problema, como teve na 27ª área, de aparecer algum fiscal da prefeitura, criar problema, criar dificuldade com quem estiver construindo. Então, a gente conversou isso na Secretaria de Licenciamento aqui do município e acertou essa forma de encaminhamento. Então, os projetos já estão prontos, pode ir. Você tem o lote com a construção e o que a gente fez? Só para o pessoal não ficar assustado, né? A gente não aprovou uma construção específica de uma casa. A gente combinou com eles de aprovar uma área a ser construída dentro do lote, né? Que pode depois ter, dentro de cada construção, as divisões que cada um entender que são as melhores. Então, a gente já preparou toda essa pasta, pode passar. E a gente teve, essa semana, como eu disse, no dia 27, uma reunião com o César, que é secretário de licenciamento da prefeitura, para acertar os detalhes de como isso vai acontecer. Ele já pediu para o pessoal já ir dando uma analisada no projeto. A hora que a gente pegar a certidão GRAPROAB, a gente entrega na prefeitura, junto com as plantas que já estão prontas para serem carimbadas pela prefeitura, com as construções dentro dos lotes também, para a gente, como eu disse, não ter problema depois com fiscalização da prefeitura lá na área. Vamos lá. E agora, quais são os próximos passos que a gente vai dar? O Fábio Riva é que vai explicar um pouquinho para vocês como vão ser esses próximos passos.
Olá, pessoal. Muito bom dia. Prazer em revê-los aí agora pela internet, pelo Facebook. Então, a gente está com muitas saudades de vocês. A gente todo dia vem aqui para a associação de uma forma muito segura, como nós estamos fazendo também essa reunião, todo mundo com as máscaras. Dona Cleusa está aqui. Então, são poucas pessoas para que a gente possa estar passando essas informações. Então, um grande prazer revê-los. Que bom que, através desse momento, a gente possa se aproximar através desses canais da internet, da tecnologia, e é dessa forma que a gente vai acompanhando. Então vamos lá, o Marcos já deu essas boas notícias, né? Esse período aí da assinatura do convênio lá com o Parque de Porto Ferreira, né? Acabou saindo um pouquinho agora em abril, mas a gente já está bem adiantado e nós já começamos os preparativos para a implantação aqui da 25ª área. Vamos lá, Rodrigo? Então, eu queria explicar para vocês as etapas desta implantação. Enquanto vai correr o processo lá no Agraproab e ter a aprovação, só lembrando, olha, semana passada, há 15 dias atrás, eu retirei a certidão de aprovação do Agraproab da 26. Então, foi rápido também, porque, independentemente de estar com a questão da pandemia, os técnicos do Agraproab estão trabalhando de forma virtual, cada um faz a sua análise, eles se reúnem, então não pararam de trabalhar. Então, aí também fica aqui o registro que não houve a interrupção do trabalho de Agraproab. Por isso que a gente está adiantando as etapas. Então, a primeira etapa é a etapa da verificação perimetral. O que é isso? Nós vamos verificar todos os perímetros da área. Como nós já temos uma planta aprovada pela Prefeitura e agora precisa só do aval do Estado, e essa planta não vai sofrer nenhuma modificação, o que foi exigido é uma coisa muito pequena. Então, nós já começamos a fazer essas demarcações. Então, a primeira é essa demarcação, verificação dos perímetros da área. A segunda etapa é a marcação para abertura de ruas. Depois, a terceira etapa é a abertura das ruas. Quando a gente começar nessa terceira etapa, é quando a gente já precisa do alvará final da Prefeitura. Então, a primeira etapa e a segunda etapa, nós já estamos verificando com a parte de topografia, de levantamento, sem precisar mexer na área. Então, os técnicos vão lá, abrem, mexem um pouquinho na área, fazem lá o equipamento, colocam o equipamento e começam a fazer essas verificações. Então, a terceira etapa é a abertura das ruas, que vai precisar do alvará, a marcação dos lotes também, e a quinta é a liberação para a construção, junto com esse plano integrado que o Marcos acabou de falar para vocês. Então, vamos mostrar um pouquinho essas etapas e o que está acontecendo. Pode passar, Rodrigo? Então, olha, isso daí já são fotos da 25ª área. Então, já está lá o pessoal que fez toda essa verificação perimetral, que é a topografia. Quem anda na rua e às vezes vê o pessoal de coletinho amarelo com esse tripé, né, é isso que eles fazem. Fazem a topografia para ver os perímetros. Então, essa fase já está acontecendo. E nós estamos já fazendo aí, esperando ele apresentar todos esses laudos para nós. Então, isso é rápido. A segunda, a marcação da abertura das ruas, também. Então, estou dando exemplo para vocês aí. Esse exemplo é da 28ª área. Né? Nós estamos ainda na fase 1, na 25ª. Essa daí é a fase 2. Então, essa marcação, o exemplo, é da 28ª área, porque quando a gente começa nessa fase, nós temos que colocar lá uma placa identificando o loteamento, o número dos alvarás, Agraproab, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, da compensação ambiental. É naquela placa que fica aqui, ó. Se vocês analisarem aqui, está aqui, ó. Então, todos os nossos loteamentos têm uma placa como essa que faz todas essas identificações. Então, a 28ª tem isso, essa foto é da 28ª, só para ilustrar, porque é um passo seguinte. A 28ª já está bem adiantada e vocês vão ver aí também que vocês vão passar por essas etapas. Vamos lá, Rodrigo? E aí depois é a abertura das ruas. Então esse também é o exemplo da 28ª. Então a 28ª está aí, a gente, com o pagamento que vocês fizeram já da abertura de ruas, a empresa, assim que tiver o alvará, já começa a fazer isso, porque toda a parte de demarcação perimetral da topografia já vai estar pronta. Então aí entra as máquinas com abertura das ruas. Então está aí o exemplo também aqui, os caminhões que trabalharam na 28ª área. Vamos lá? Depois, as ruas abertas, começa a demarcação dos lotes. Então, está aqui, ó, o mesmo pessoal que faz a topografia, acompanha com a nossa equipe de engenharia,
né, de arquitetura. Então, aqui já mandar um grande abraço a todos os nossos arquitetos e engenheiros da associação que fazem esse trabalho, as pessoas que ajudam, o João Mestre, que vai acompanhar também a 25ª área. Então, também aqui eles fazem todo esse trabalho. Então, aqui está os piquetes, ó, na parte de baixo, né? Então, você vem aqui, olha, tudo com alinhamento, tudo certinho. É um trabalho minucioso, muito técnico e de muita responsabilidade, porque ali vai estar direitinho. Quem tem lote de 80, quem tem o lote de 100, quanto é de frente, quanto é de fundo. Então, a gente faz um trabalho muito minucioso com referência a isso. Vamos lá? Aí depois, feito a marcação dos lotes, a demarcação dos lotes, aí sim começam as liberações das construções. E aí sim vai ser feito um atendimento com os técnicos aqui da associação. Por isso aqui eu quero até abrir um parênteses aqui nessa apresentação, pedir para vocês, tem um número de WhatsApp da associação. É importante que vocês, eu vou passar esse número no final, mas tem muita gente que já tem esse número. Então, esse número de WhatsApp vai ser importante para fazer essas marcações nesse período de pandemia. Com certeza a gente não vê a hora de passar para a gente fazer as nossas reuniões presenciais, o atendimento presencial, mas nesse período nós vamos utilizar dessa ferramenta que é o WhatsApp, principalmente o pessoal da 25ª área. Então, quem recebeu aí o WhatsApp convidando para esta reunião, fiquem atentos, manda lá sempre... corresponde, manda um joinha, olha, recebi. Eu achei importante vocês também trocarem essas informações com a gente aqui na associação. E pedir informação da área, com certeza não vai dar para ficar atendendo um por um, mas dizer, olha, joinha, recebi, estou atento, vou assistir, que nem hoje também. Quem está assistindo a reunião, põe lá o seu nome completo, que isso daí também vale como presença. Depois a dona Cleusa vai falar, mas eu já quero adiantar para vocês já colocarem aí nos comentários o nome de vocês. E a identificação, 25ª área. A gente já sabe, mas tem muita gente que está assistindo a nossa transmissão ao vivo que não é da 25ª, mas é importante que vocês identifiquem isso. Então já fica aqui um grande abraço a todos esses aí que estão dando essa audiência muito legal nesse trabalho que nós estamos inaugurando hoje aqui no estúdio da associação. Então aqui a liberação das plantas, então isso aí é um trabalho muito também minucioso, cada pessoa vai sentar aqui com o nosso engenheiro, vai falar aquilo que quer. É lógico, a gente tem que respeitar todas as posturas municipais de recuo, recuo de frente, recuo do fundo, o gabarito de altura. Então, tudo isso aqui, mas cada um vai ter a sua casa, daquele jeito que sonhou. E eu tenho certeza que vocês vão, depois que sentar com o engenheiro, vão começar a sonhar, porque já está bem próximo disso acontecer. Vamos lá, o próximo. E aí eu quero mostrar um pouquinho as imagens da abertura de ruas da 28ª. 25ª área, já nos finalmente. 26ª, logo, logo já vai começar a abrir rua, depois vai vir a 25. E a 28ª nós estamos já finalizando e já vamos começar a liberar as construções da 28ª. Então nós vamos contar aí para vocês e mostrar para vocês um pouco como está a 28ª. Vamos lá, Rodrigo? Então, olha, esse aqui é o exemplo da abertura de rua. Então, aquele valor que vocês já pagaram. Então, essa aqui é um exemplo. Quero aqui dar um exemplo seguinte, pessoal, olha. Está vendo aqui nesses, né, a rua no meio, né? E aqui dos lados, tanto desse como desse, são os lotes. Então, se você for observar, que não dá para ver pela imagem, tem os piquetes aqui, marcando 5 de frente aqui, e lá no fundo tem o 16, 5 por 16, que é o lote de 80, tem os lotes de 100 também. Então, só para vocês entenderem, o que vocês pagaram foi essa abertura da rua. E cada um aqui, com o seu sorteio, com o número do seu lote, vai ter que contratar depois para tirar essa terra para deixar plano. Então, só pegamos uma rua pior ali da 28ª para mostrar como é que fica. Então, aqui ela tem um barranco um pouquinho maior e aqui desse lado já menor. Então, é dessa forma que nós vamos orientar também. O pessoal da engenharia nossa vai orientar vocês. E aí é importante, quem foi sorteado na mesma quadra, é importante às vezes o pessoal se cotizar, porque para tirar a terra depois, pode acertar com o pessoal da empresa, e aí quando você tira a terra de 5, 6, 7 lotes, sai muito mais barato do que você tirar de um. Isso a gente vai explicar para vocês mais para frente. Tá? Pode passar? Então, essa daqui é um outro exemplo também, tá? Da 28ª área. Depois eu vou mostrar essas duas ruas. Essas duas ruas na foto maior. Se vocês observarem lá no fundo aqui, ó, sabe o que é isso aqui? A 27ª área. Olha as casas já, ó. 27ª área, que é vizinha do pessoal da 28ª. Pode passar?
Então, essa é a foto recente da 28ª, que com certeza a 25ª também vai ficar assim. Olha aqui, então essas ruas que eu mostrei para vocês são essas duas ruas aqui, ó, né? Então essa daqui e essa outra rua aqui de cima aqui, ó, tá? Então esses são os exemplos, então é assim que faz com a abertura de ruas. Terminando essa fase, aí sim começa a liberação das construções. Legal? Olha que imagem bonita. Também aí o 28ª área, para vocês terem um exemplo de quanto é feito esse trabalho. E você percebe aí, né, toda a questão do critério, as ruas bem abertas, a divisão. Olha, parece que você passou uma régua ali. Então, por isso que é muito importante esse trabalho de topografia. O pessoal nosso da engenharia, tanto eu como o Marcos e a dona Cleusa, nesse período a gente acaba visitando também para fazer essas vistorias nas áreas. Nós fizemos aí, vamos fazendo a de vocês. Eu tive na 25 há uma semana atrás para dar uma olhadinha na questão da topografia também. Então, é dessa forma que a gente vai acompanhando para e passo todos esses processos. Pode passar, Rodrigo? Também uma outra foto, né? Essa área fica ali próximo do cemitério de Perus, a 28ª, né? Vocês estão lá no Sol Nascente, no nosso querido Sol Nascente. Já mandar um abraço para o pessoal do Sol Nascente, a 25ª está lá. Vamos lá? Também mais uma outra foto. Então é importante que vocês comecem a se apropriar. Uma coisa que parecia um sonho distante, hoje está muito próximo. Vocês são guerreiros e guerreiras que persistiram junto com a gente sempre pautando aqui com a verdade. Reunião que a gente não tinha notícia tão boa, reunião com notícia boa, mas nós estamos aqui firmes e fortes para acompanhar, e se Deus quiser, logo, logo vocês vão estar nessas fases aí também. E agora, para me finalizar da minha parte, depois a dona Cleusa vem aqui com os recados finais. Pessoal da 25ª área, olha, mande o seu nome pelo WhatsApp e salve o nosso contato. Esse é o nosso contato, ó, 97285-1501. Então, por favor, você que está agora no celular, já grava esse número, põe na associação e manda um WhatsApp para a gente. Olha, eu sou o Fábio da 25ª área. Põe o seu nome completo, 25ª área. E quando receber qualquer informação nossa, falando de reunião, ou alguma planta, alguma coisa que a gente possa mandar para vocês, sempre manda um joinha, né? Vai lá, corresponde com a gente dizendo que, olha, recebi, porque é uma forma da gente também saber que vocês estão recebendo as nossas mensagens. Legal? Então, fiquem com Deus. Vou passar para a dona Cleusa, que vai dar os recados finais. Um forte abraço, viu? Obrigado. Bom dia. Que alegria, né? A gente está voltando com as reuniões, né? Não era isso que a gente pensava, né? Não chamamos essas reuniões antes porque achávamos que esse negócio ia ser mais rápido, né? E está demorando muito e a gente não poderia... não pode ficar sem passar notícia, né? Ainda mais essa área de vocês, que aconteceu de tudo, né? Não foi assim anos e anos e anos de notícia ruim, né? E agora, com essa notícia boa, a gente não poderia deixar de estar conversando com vocês. Mas olha como que é a associação, né? A associação é um eterno recomeço, né? Eu, dentro da associação, sempre tive muita resistência a essas coisas, essas tecnologias modernas, né? Em casa, a televisão, eu só sei ligar e desligar, não sei mais nada de programação. Então, tudo que é coisa, eu não é porque não tenho essa capacidade, né? Mas é que eu tenho resistência, porque eu acho que a tecnologia tira um pouco a gente da realidade, né? E eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conversar, eu não quero perder tempo com coisas que me tiram fora da realidade. Mas queria dizer para vocês, né, que para todo mundo ficar em casa é difícil, não é fácil para ninguém. Mas acho que para mim é uma dose maior ainda, né? Porque a minha vocação é a rua. Né? A rua, é as pessoas, é reunião, né? Então, imagina vocês como, para mim, tem sido duro. Mas, né, a gente sempre inventa alguma coisa, né? Então, a gente, aqui na associação, fizemos uma máscara, estamos fazendo ainda, né, as máscaras. Depois, isso aqui a gente vai ter que usar essas máscaras por muito tempo, né? E aqui na associação a gente tem bastante máscara que a gente fez. Fizemos também, né? Todo mundo fica batendo palma para o pessoal da saúde, né? E eu vi aquilo e me incomodei, né?
E aí falei, não, vamos fazer um lanchinho para eles, né? Um bolo, uma coisa simples, né? Então, 2 UPAs nossas aqui da região. Falei, vamos fazer um lanchinho, fazer um bolo para levar para eles, sempre com a ideia de a gente nunca, sempre estar ligado à associação, sempre estar ligado às pessoas. Porque, como diz o Marcos, né, a nossa vida é serviço. E não importa se é para fazer lanche para quem trabalha na saúde, ou se é para o médico, ou se é para o faxineiro, ou se é para fazer máscara para morador de rua. Fizemos máscara para todo mundo, viu, gente? Para morador de rua, para quem não mora na rua, porque dos moradores de rua é descartável, outros... Enfim, sempre estamos aqui fazendo alguma coisa, né? E ligado às pessoas. E fizemos aqui uma pequena separação aqui na associação e vamos começar segunda-feira a atender as pessoas que tiver algum tipo de problema. Nós vamos continuar com as reuniões, tá, pessoal? A gente chama o pessoal, mas alguém que tiver algum problema de vir à associação, vamos estar aberto todos os dias, da 1 às 5 da tarde. Pessoal, presta atenção no horário. Presta atenção no horário para vocês não virem aqui de manhã. Então, nós vamos abrir às 13 horas até às 6, de segunda a sexta-feira. Nós vamos estar atendendo as pessoas. Queria dizer para o pessoal que vem com troca de recibo, essas coisas, traga 2 xerox, tá? O original e mais 2 xerox. Quem vier aqui trocar recibo ou alguma coisa, sempre traga 2 xerox, né? E então tem o pessoal perguntando aqui também se tem desistência nesta área. Não tem, né? O pessoal que demorou tantos anos, né, para quem tinha que desistir já desistiu, né? Então não temos desistência. Vamos fazer o atendimento das pessoas, né? E vamos estar aqui, pessoal. A associação, sempre tivemos aqui fazendo uma coisa, fazendo outra, sempre tivemos, né, aqui. E ver o Marcos e o Fábio todo dia, né? Eu sempre tenho a preocupação com esses dois, né? Com máscara, sem máscara, reunião todo dia, telefone todo dia. Nunca deixaram de correr atrás das coisas. E aqui na associação, hoje estamos aqui, né? A Miriam, a Rai, a Ivone, estamos aqui fazendo um café, conversando, enfim. A nossa vida é essa, de estar junto com as pessoas para poder... não desliga daqui, né? Porque se a nossa vida é serviço ao outro, sempre tem alguma coisa para fazer. Ou o lanche, ou a máscara, sempre temos alguma coisa para fazer. E, né, fazer o quê, né, gente? Mas a gente, se Deus quiser, logo vamos encontrar todo mundo, porque essa coisa, a gente não pode acostumar com essa vida de internet, né? Porque é muito fácil vir aqui, a gente só fala, né? Porque na reunião o pessoal levanta a mão, reclama, xinga, vocês estão me enrolando, vocês estão enrolador, né? E aqui é só a gente que fala, né? Então, mas a gente vai voltar logo. Mas tem uma pergunta aqui, né? Porque tem que ter resposta, né? E cadê a pergunta, Amanda? Eu quero responder. Não, a outra. Não, esse ano vamos construir, se Deus quiser. Não vai passar desse ano, não. Mas cadê a outra pergunta? Tem uma outra pergunta aqui que a gente... Então, tem uma pergunta aqui, né, gente, que a gente precisa responder. Todas as perguntas precisam ser respondidas, né? Então, tem a Ellen, e ela perguntou, né, se... Está falando aqui que o PSDB acabou com todo o comércio da cidade, né? E agora o que é que vai ajudar nós e que não vai votar mais no PSDB? Ô, Ellen, eu também nunca votei no PSDB, né? Porque eu não voto em partido, eu voto em pessoa, né? E todo partido tem pessoa do bem e pessoa do mal. E queria dizer, né, que sempre as coisas têm 2 lados de ver, né? São Paulo, que é uma cidade que acolhe todo mundo. Hoje nós estamos muito, graças a Deus, se vocês verem
por 100 mil habitantes, quantas pessoas estão morrendo no Rio, quantas pessoas estão morrendo no Amazonas e quantas estão morrendo em São Paulo. Então, por quê? Porque o governador de São Paulo e o prefeito, né, tomaram essas decisões que não é nada popular, mas, com certeza, ela poupou muitas vidas, né? E quando você fala que não vai votar mais ninguém do PSDB, queria dizer para você, né, que o Marcos, você sabe, e o Fábio são do PSDB. E eu sempre fui contra. Eu fui a primeira que fui contra a política, eu fui contra que o Marcos entrasse na política. Mas depois, né, vocês que são ali do Sol Nascente, aquilo ali tem uma história, né, muito grande. 10 anos de lama. O pessoal descia lá na Anhanguera, subia 2 quilômetros a pé na lama, e as áreas não tinha água, era tudo abastecido com poço, com caminhão-pipa, né? E quando o Marcos virou vereador, e eu contra isso, né? O vereador, ele fala direto com o prefeito, ele tem um voto, e aí, em 2 anos, nós tivemos todas as ruas asfaltadas. Bom, vocês sabem muito bem da história, né? E hoje a gente tem o Fábio, né? E comparando a área 22, por exemplo, com o Sol Nascente, não tinha meia dúzia de pessoas morando lá na 22, já tinha água, já tinha luz, e as ruas estão asfaltadas, né? O Marcos tem 20 anos dentro da política, e a gente nunca se enfiou, nunca deixou a associação. Nunca perdeu uma reunião. Muitos de vocês perdem reunião. O Marcos nunca perdeu uma. O Fábio tem 1001 compromisso e nunca perdeu uma reunião do movimento. Então, o que o PSDB vai fazer pela associação, eu não sei. Eu sei o que o Marcos e o Fábio faz pela associação. E queria agradecer muito, né, o doutor Fábio. E, quando foi em janeiro, eu perguntei para ele, Fábio, você vai para uma candidatura de novo? Então, ele disse, se eu tenho ajudado, eu posso continuar. Então, esse ano, o Fábio vai ser candidato, sim, nós vamos ter candidato. Para ser candidato, tem que ser por um partido, e ele vai ser candidato pelo PSDB. E queria dizer, né, que o mandato do Dr. Fábio tem sido uma ferramenta para a nossa luta. E eu, como sou a presidente da associação, tenho amor à associação, eu não vou deixar escapar essa ferramenta. Eu vou fazer a campanha do Fábio e vou pedir voto em tudo que for lugar. Eu vou pedir voto porque eu acredito nisso, não porque a gente precisa de um mandato de poder, mas um mandato serviço. Então, aqueles que amam, que estão na associação, porque precisa da casa, precisa ajudar eu a fazer essa luta. E aqueles que entram na associação hoje, que tem muitos, que entram para pegar o seu terreno, como lá na 22, pagou 4 mil do terreno e está vendendo por 80, esses também precisam ajudar, porque, com certeza, com o mandato do Fábio, vai vir mais rápido a infraestrutura. E aqueles aproveitadores podem ganhar mais dinheiro em cima disso. Então, nós temos um motivo. E eu, por amor à associação, em cada canto, eu vou buscar a reeleição do Fábio, porque isso trouxe uma ajuda fantástica para a associação. Hoje, uma escritura, qualquer escriturinha, custa R$10 mil. O Marcos, junto com o governador, fez uma lei que as últimas áreas agora está sendo de graça a escritura, sem custo nenhum. Todo mundo paga R$10, R$20 mil. O nosso é grátis. Por quê? Porque o Marcos poderia negociar, como muitos vereadores, deputados, negociar com os cartórios, que, em vez de pagar 2% de CISA, pagar 5%, 6%, e ele ganhar um monte de dinheiro, negociou que isso é gratuito. Isso é um mandato de serviço ao outro. Então, a nossa área, a 22, tem o asfalto, e a 27 já está negociando, só falta os esgotos para poder asfaltar. Então, é isso que eu acredito. Queria agradecer a Ellen
por ter feito essa pergunta, porque tem muita gente que tem vontade, mas não tem coragem de fazer, né? Então, obrigado, viu, Ellen, por ter feito essa pergunta. E a associação não elege PSDB. Eu elejo pessoas dentro de todo o partido, PSDB, PT, todos os P aí da vida, tem gente que presta e gente que não presta. Graças a Deus, eu tenho 2 pessoas na associação que eu tenho muito orgulho de que está na política, né? Que é o Marcos e o Fábio. E queria dizer para vocês que a gente está se reinventando e eu vou marcar um dia, que agora tenho tempo, né? Eu vou marcar um dia e vou começar a contar a história da associação para vocês. Por que foi fundada a associação? Por quê? Qual é o objetivo? O que isso tudo tem a ver com a minha vida? Então, eu tive que me render à tecnologia, porque é o único meio que a gente tem hoje de falar com vocês. Queria dizer do meu amor, do meu carinho por todos vocês. Esta coisa de ficar em casa não me fez menos, me fez mais, de entender como eu faço da minha vida vocação. Associação não é minha profissão, associação é uma vocação que a gente tem. E está todo mundo aqui falando que o horário já se esgotou. Pô, que pena, queria contar tanta coisa para vocês. Contar que o Marcos aprendeu a varrer a casa agora, já está me ajudando a varrer a casa, já consertou o fogão, já consertou o armário. Olha quantas coisas a pandemia fez lá em casa. Pessoal, fiquem com Deus, repassem isso. Tem gente que não está ainda ligado nisso. Vocês são uma corrente que tem amigo, que tem parente, liga, fala, olha lá no YouTube que a reunião está lá, não sei o quê. Ajude aí a fazer esta divulgação da nossa reunião. Acabou? Um abraço para vocês. Obrigado aí pela atenção.